Senhoras e senhores, é isso. Hoje, aqui direto dos estúdios BK na Barra da Tijuca, nós estamos estreando, isso aí, um canal de política politizando. E é claro, para a gente ter uma estreia de peso, a gente precisa entrevistar alguém à altura. O cara é incrível, manda muito bem no que faz, ele é Marcelo Ferreira Ribeiro, mais conhecido como Marcelo Dino, militar, cristão, deputado estadual 2 vezes por Caxias e veio como vice também esse ano. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, o deputado Marcelo Dino. Jonas, primeiramente eu quero agradecer a Deus, agradecer o convite, estreando aqui o Politizando, né? Exatamente. Uma coisa muito importante, tem que politizar. Falar sobre política, falar sobre né? Validar. A população. E assim, é um prazer. E espero que possa ajudar muito, até como eu sempre falo em todas as reuniões, plantar uma semente no coração das pessoas de esperança e de mudança. Expectativa, o que nós precisamos muito hoje no Rio de Janeiro e no Brasil. Tenho certeza que vai ser de grande valia, na verdade uma aula para as pessoas que estão em casa e vão poder assistir depois. Mas deputado ou senhor, como o senhor preferir, a gente lhe chama aqui. Marcelo, do jeito que você quiser. Deputado, obviamente que a sua vida pública não começou agora. Como se deu a sua infância, a sua adolescência, de onde o senhor é? Conta um pouquinho pra gente da sua história. Vamos lá, eu venho de família muito humilde, Baixada Fluminense, né? De Caxias mesmo? Não. Não? Belfor Roxo, Caxias. Caramba. Nasci em São João. Que legal. Depois fui morar um tempo em Belfor Roxo, morei em Caxias e continuo hoje morando em Caxias. Então venho de família muito humilde, né? Minha mãe, meu pai, família carente. E uma infância, vou dizer, como é que eu vou falar para você? Uma infância como a maioria das pessoas, né? Com uma família humilde, não tinha muito recurso, mas sempre minha mãe, eu sou filho de pai separado, sempre a minha mãe ali do lado, uma super protetora, né? Minha mãe uma leoa, Fez como eu esse sempre papel, falo. né? De Fez pai, o papel mãe de ali. pai e de mãe, até meu pai, onde eu vim para a política através do meu pai. Sério? Olha. Então, assim, foi assim uma infância boa, não posso dizer que foi ruim, porque eu tinha uma mãe que sempre me protegeu, mas uma mãe que saía para vender shampoo nas portas, não é que as pessoas falam assim, não, então foi a vida. Não, foi uma guerra, mas sempre tive aquela leoa, aquela guerreira, sempre ali acolhendo e nos ajudando. Então, Esse apoio estrutural é incrível para... família é tudo, né? Se você Exatamente. quer falar de educação, você tem que começar na família. Se você quer falar de segurança, você tem que começar na família. Então, a família é a base. Se você não tiver uma família estruturada, né? Com tudo que a minha mãe foi praticamente uma mãe solo, né? Mas ela foi pai, mãe, foi uma guerreira e soube me criar muito bem, graças a Deus. Tanto é que eu estou aqui, um político não responde a nenhum processo, nunca respondi, né? Nem na polícia, que sou policial, Sim, e nem na política. Que então, a gente ia chegar agora nesse assunto. O senhor não começou agora na vida pública. O senhor tem uma história... Tudo, na verdade, tudo muito é política, tudo é muito público. Mas como se deu a sua chegada na vida pública e foi fácil a sua migração? Como é que se deu essa história? Conta pra gente. vamos lá, na minha vida eu já fui camelô, já fui taxista, caminhoneiro. Aos 30 anos eu passei para a Polícia Militar. Aos 34 anos eu iniciei minha faculdade. Aos 38 anos eu ingressei. 36 comecei ajudando um deputado. Com 38 eu foi minha primeira eleição. Ganhei a primeira eleição. E assim, eu era uma pessoa que eu não gostava da política. Eu tinha pavor de política. Sim. Tanto é que se me chamasse para uma reunião política que eu me lembre antes, eu nunca tinha ido Não iria, né? para uma reunião política. Eu não gostava nem de falar com um político, pra você ter ideia. O pavor que eu tinha da política. Mas eu sempre passo para as pessoas que não é dessa forma, né? Entendendo as pessoas, até pelo meu passado, mas não é essa raiva que vai mudar a história. Né? Nós estávamos conversando antes ali a questão da abstenção, 30%. Então, quer dizer, essas pessoas são pessoas que normalmente estão revoltadas. Mas você tem que usar essa revolta para o quê? Como combustível de mudança, para realmente a gente tentar. A esperança é a última que morre. Exatamente, deputado. O senhor, como político, que tem uma vida pública, como é que se explica essa abstenção toda? Quase 30% das pessoas não foram votar. E também vai da pergunta anterior da qual a gente estava conversando. Como fazer as pessoas gostarem de política? Porque assim como o senhor não gostava e hoje se tornou um político, qual é o caminho? Existe esse caminho? Qual é a orientação? Como a gente faz para as pessoas, de fato, ser politizada, né? Ser politizando? Como é que existe esse caminho? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta para você e para quem vai nos assistir. O que você faria por quem você ama?
Tudo, absolutamente tudo. Então vamos lá. Aí você tem a política aqui. Me mostra o que tem acima da política a não ser Deus. Nada. Nada. Até o Supremo precisa de política para o Exatamente. ministro estar lá. Né? Que são os caras que acham que são tudo. Então, se você faz tudo por quem você ama, e a política está acima de praticamente tudo, segurança, educação, lazer, então as pessoas têm que olhar para quem ama e falar assim, eu vou tentar, eu vou lutar, eu vou batalhar. Eu, pelo menos, vou tentar. Porque eu sempre falo isso nas reuniões, né, quando eu pergunto o que você faria por quem você ama. Faço tudo, dou até a minha vida, literalmente. Nós sabemos, eu sou pai. Olha que meus filhos têm 21 e 24. Duvido, irmão, alguém falar, meu filho é mais forte do que eu. Mas se o cara falar que vai botar a mão no meu filho, esquece, irmão. Eu vou esquecer que eu sou cristão, que eu sou político, eu vou esquecer tudo, eu vou virar um leão. Vai cair pra dentro. E a mulher vai virar uma leoa, como eu falei da minha mãe. Então, eu acho que hoje a maior motivação que a gente tem que ter é exatamente essa. É entender que somente através, né, a gente sempre clamar a Deus, colocando Deus à frente, mas a coisa que Deus faz é a coisa que o homem tem que fazer. Então, na realidade, a população tem que entender que ela tem que fazer a parte dela. E não é sendo omissa, né, conforme nós estávamos conversando. Essa eleição foi a eleição mais escrachada, uma vergonha, essa eleição. Exatamente. Essa eleição agora foi a pior. Eu já estou nessa questão política desde 2006, conforme eu falei. Eu nunca vi uma eleição como essa. Eu nunca vi. Aonde saíam listas e mais listas para comprar voto. Onde o valor que foi gasto na campanha, surreal. Pergunto eu a você, como é que recupera esse dinheiro? Essa é a pergunta que eu faço a você e faço àquelas pessoas que venderam o seu voto. Que assim, foi uma coisa muito escrachada. Então o senhor acredita que essas pessoas que não foram às urnas, que não foram até o colégio eleitoral para votar, elas estão revoltadas com esses atos ou elas não acreditam mais nos políticos em si? Exatamente. Ela não acredita mais, acha que todo mundo, bota todo mundo no mesmo saco, mas não é uma verdade. Todo segmento tem bons e ruins. Todos os médicos são bons? Não. Todos os médicos são ruins? Não. Todos os pastores são bons? Não. Todos os pastores são ruins? Não. Todos os padres são bons? Não, nem são ruins. Então, na realidade, a gente tem que... Eu me lembro, eu vou te dar um exemplo da minha primeira eleição. Seu Aria, hoje ele está com 80 e poucos anos, ele tinha 70 anos. E aí ele virou para mim e falou assim, Marcialo, você vai ser eleito por eliminação. Eu falei, Jesus, menos ruim? Eu falei, eu vou aceitar o que o senhor falou, até porque eu não tenho muita coisa para falar. Mas na próxima, eu vou ser eleito pelo meu trabalho. E eu me considero, na minha reeleição de vereador, o mais votado, porque eu nunca comprei voto. Porque quando você compra o voto, você não tem mais compromisso com as pessoas. Essa é a grande realidade. Se você comprou, se você vendeu mal, o problema é seu. Se o cara comprou bem, o problema é dele. Qual o pensamento dele? Eu escutei nessa eleição agora, político falar, bater no ombro do outro e falar assim, ó, trabalha mesmo, porque eu vou comprar todas as pessoas que você trabalhou para ele. Então nós precisamos das pessoas de bem. E se você for olhar, irmão, infelizmente o que eu vou falar aqui, as pessoas que mais vendem voto são as pessoas mais carentes. E são as pessoas que mais precisam. São as pessoas que precisam diretamente do SUS. A falta de instruções, né, deputado? Por exemplo, quando eu entrei para vereador, até na minha ignorância, fiz logo um projeto de lei para voltar ao SPB Moral e Cívica. Hoje não se discute políticas públicas dentro da faculdade, das escolas. É uma vergonha. É uma vergonha. A educação hoje no Brasil, vou falar do Rio de Janeiro, é uma vergonha. Não há. Pra você ter ideia, a minha cidade, Duque de Caxias, é uma cidade riquíssima, onde os professores são os melhores. Porque paga-se bem, paga bem, concurso difícil. Sim. Se o concurso é difícil, as pessoas são qualificadas. E para aumentar o seu salário, automaticamente eles têm que se qualificar. Com doutorado, mestrado, vários cursos, tudo vai melhorando o salário deles. Mas cadê o resultado? Pior IDEB. Mas uma coisa é fato. É um conjunto, não é só os professores. É um conjunto. Você tem um executivo que tem que estar ali, que tem que dar estrutura, dar condições. Você tem que estimular o servidor. Você tem que trazer o servidor para esse jogo junto contigo. Eu sou servidor, eu sei o que é isso. E aí você também tem que chamar o quê? A família. Aquilo que eu falei. A família é a base de tudo. Chamar os pais para esse desafio. E aí você começa a mudar a história.
Aí você começa a realmente fazer diferente. Por exemplo, eu trabalhei no colégio, mostrar para vocês que é possível fazer. Eu trabalhei no primeiro colégio cívico-militar do estado do Rio de Janeiro, que o atual governo federal falou que vai acabar com o incentivo. E aí, quando eu fiquei sabendo que ele ia acabar com o incentivo, eu fiz questão de ir nesse colégio, o primeiro. E quando cheguei lá, sabe para onde os alunos tinham passado? Para várias faculdades estaduais e federais de engenharia, de direito, medicina. Forças Armadas, quem não quer ver seu filho hoje nas Forças Armadas? Como oficial, com uma carreira brilhante, ou como até mesmo como sargento. Vários passaram para a ESA, para sargento especialista da aeronáutica. Vários passaram para a AMAN, SpaceX, Colégio Naval, passaram para o ITA. Você conhece o concurso? Sim. Só não vi ninguém que passou para o IME. Então, é possível. Falta vontade. Essa é a realidade. E aí, como é que o governo vê uma escola que está dando certo, um sistema está dando certo, e vai tirar um incentivo daquilo ali? Na realidade, por que eles fazem isso? Porque eles querem uma faculdade que nem está aí, constantemente com greve. Aí você vai ver uma bagunça, é droga, é tudo rolando. E ali não, ali eles vão aprender que tem que se disciplinar. Ordem e disciplina. E existe algum plano de governo? É culpa de quem para essa educação estar do jeito que está? Há mudança? O senhor acredita nessa perspectiva de mudança na educação? Porque é o pilar de tudo, né, deputado? A gente precisa olhar e voltar para a educação, assim como é a segurança pública, da qual a pauta que a gente vai entrar daqui a pouco, que o senhor bate muito em cima disso e muito qualificado pelo que a gente estudou um pouco, mas a educação é a base de tudo. Se a gente pega hoje um aluno de uma comunidade periférica, um aluno que precisa de um brizolão, que antigamente tinha até a estiagem de bandeira, hoje não se vê mais, é extremamente largado, por onde a gente consegue ver a mudança? Ou a gente é uma utopia essa mudança ou vai continuar dessa forma que está? Não, não é uma utopia, não. É possível, acabei de te dar o exemplo. Acabei de dar o exemplo da escola civil. Você acredita que o caminho é a escola civil militares? Não, esse é um caminho. Esse é um caminho. Mas o que nós precisamos hoje é resgatar o professor, a autoestima do professor e a valorização de todo profissional que trabalha dentro de uma escola. Do ASG, da merendeira, do administrativo, do porteiro, até o professor e o diretor. É um conjunto. São todas as pessoas que fazem parte desse sonho, vamos falar assim, de um sonho. Não é uma utopia, é um sonho. Utopia é uma coisa que você não vai alcançar. Mas o sonho é possível. E aí eu te dei um exemplo. Agora, o que nós precisamos? Na realidade, primeiro, o executivo tem que estar à frente disso. Que os poderes, de fato, se unam, né? Para que possa ter mudança. Essa é a primeira coisa que tem que acontecer. Foi como aconteceu agora, na morte das pessoas lá, e foi dito, precisamos da união de todos. Então, é possível fazer isso. Agora, não é simplesmente só dando, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar isso, não. É um conjunto. Você tem que valorizar. Você vê, a aprovação automática, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, a aprovação automática. Isso não existe. Isso, para mim, é fora da realidade. Hoje, meu investimento nos meus filhos não é deixar bens para ele. É formá-los, é deixar uma educação, é com que eles possam caminhar com os próprios pés. Conforme eu falei para você, eu venho de família humilde. Meu pai tinha uma condição um pouco melhor, né? Mas eu sempre morei com a minha mãe. E eu me lembro quando meu pai virou para mim e falou assim, filho, eu vou botar algumas coisas que eu tenho no nome da sua irmã. Falei, pai, eu vou construir meu castelo. Eu vou construir meu castelo. O senhor pode botar tudo para os meus irmãos. E o que eu falo para meus filhos hoje, você não tem que olhar o que eu tenho. Você tem que construir o seu próprio castelo. E você vai construir através de quê? Do conhecimento. Aí sim, você tem que estudar, se formar, ser um bom profissional. Bom não. Isso eu aprendi com 16 anos quando eu estudava no Tamandaré, que meu pai pagou. De bom, o mercado está cheio. Você tem que ser o melhor, para que realmente você seja reconhecido. Deputado, o senhor foi candidato a vice-prefeito de Caxias nessa eleição, Isso. Confirma? Caxias ocupa os piores índices de falta de segurança do Estado do Rio de Janeiro. Educação, segurança, infraestrutura, complicado. Tudo. O senhor assumiria a parte de segurança pública caso o candidato fosse eleito? Com certeza, esse era o trato. Eu gosto de desafio. Eu gosto realmente de ir para a guerra, de luta. Do confronto. Mas deixa eu deixar uma coisa aqui clara antes da gente começar aqui, que nós começamos falando até sobre educação, e eu nunca quero ser lembrado só por aquele cara que realmente tem coragem de enfrentar o tráfico, a milícia, ou que seja, narcomilícia.
eu gosto muito como político ser lembrado como aquele cara realmente que luta por um futuro. Sim. É óbvio que você não tem como falar de segurança futura sem uma educação digna. Você não tem como falar de segurança sem educação. Isso é fato. Sem empregabilidade, sem condições mínimas dignas, ou melhor, para que as pessoas possam morar, sem saúde, ou seja, é um conjunto de ações. Mas as pessoas sempre me veem assim, o cara, ele é o brabo. O brabo da Não, segurança pública, o que vai resolver. O cara que enfrenta os vagabundos, o cara que vai para dentro. Mas assim, eu não quero ser só visto por isso. O enfrentamento imediato, ele tem que existir, não tem jeito. Senão você vai ficar ali, ó, curando a dose homeopática, se você pode entrar e já dar um resultado de imediato. E a partir daí você trabalhar para que essa doença, esse câncer, exatamente, chamado tráfico, volte. Sim. E o que das suas propostas para Caxias, de fato, poderiam ser efetivadas, já que o Estado tem os mesmos problemas para a execução de um plano de segurança? Vamos lá. Conforme eu falei, esse era o trato que eu tinha com o Celso. Eu assumi a questão da parte da segurança pública, ser o secretário e mostrar que é possível fazer. Então, a primeira coisa que nós íamos fazer, primeira valorização do servidor, né, do guarda municipal. Pra você ter ideia, minha cidade há 25 anos não tem concurso. Uma cidade que chegou a quase 1 milhão de habitantes, que diminuiu a população exatamente por quê? Porque não tem uma qualidade. Quem tem uma condição melhor não vai morar no local onde não te traz uma qualidade de vida. E o maior problema, por exemplo, eu moro na 25, chama-se... O lugar nobre de Caxias. É nobre, é nobre. Dizem que é nobre. Vai lá para você andar nas nobre. ruas, que você vai ver casa vendendo, as pessoas não andam nas ruas, roubo altíssimo. Então, na realidade, isso é muito ruim. Aí você pode me perguntar, tá bom, e o que você faria? Se 25 de agosto em Caxias está assim, imagine os lugares periféricos. Exatamente. Mas aí eu vou falar uma coisa para você, por exemplo, que eu vou te dar. Na minha base eleitoral, que eu morava no Pilar, lá não tem tráfico. Hoje meu telefone tocou o dia inteiro, a manhã inteira. Marcelo, os caras estão aqui, estão vindo aqui. Porque eu sou, hoje, um dos raros políticos, que não bate cabeça pro tráfico. Existe uma inversão. Os caras me ligam. São audaciosos. Me ligam para fazer acordo. Mas comigo não tem acordo, amigo. Eu tenho acordo com o cidadão de bem. Então, como é que eu iria fazer? Primeiro, a valorização da guarda. Isso é a primeira coisa. Eu, com o braço quebrado, quando vereador, não lembro se foi no primeiro ou no segundo, eu votei o PCCS dos guardas. Uma vergonha. Até hoje, não colocaram plano de cargos e salários deles. Então, seria a primeira coisa que eu iria fazer. Segundo, concurso. Abrir um concurso para a guarda. Eu ia botar um concurso bem elevado, trazendo pessoas bem qualificadas, não desmerecendo ninguém, quero deixar isso bem claro. E aí eu iria treinar a guarda, muito bem treinada, tá? Muito bem treinada. E aí sim, iria armar a guarda e botar a guarda. Quanto mais você aumenta o efetivo de pessoas da área de segurança, né? Que isso está assegurado na 13675 e na DPF 995, onde insere a Guarda Municipal na questão da segurança pública, junto com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Penal, ou seja, inserindo. Então é hora de ter prefeito que tenha coragem de trazer essa responsabilidade para si. Não ter mais uma secretaria que um penduricário onde bota um monte de gente lá para ficar lá e nenhuma ação é feita. Então eu iria entrar realmente para mostrar diferença que nós iríamos botar uma guarda treinadíssima, qualificada e com condições de ir para a rua e ajudar a população nos lugares onde tivesse criminalidade de baixo potencial, né? Que a Guarda Municipal não foi feita para entrar em comunidade e operar. E aí seria a segunda parte, que eu iria ampliar, né, a quantidade de PROEIS. O que é o PROEIS? É um policiamento, é um convênio que existe entre o governo do estado e as prefeituras, onde a prefeitura paga o policial. Qual era a meta? E o acordo que eu tinha com o Celso? 400 policiais. Ou seja, eu teria um efetivo maior do que o 15º Batalhão. 400 policiais, na realidade, são 400 policiais por 12 horas. E aí eu conversei com o comandante do CIPROEIS, Coronel Henrique. Falei, chefe, como é que eu faço? Já estava engatilhando dentro de tudo isso. Como eu faço para aumentar o efetivo? Ele, cara, você vai fazer, mas você não vai conseguir preencher 400 vagas. Eu falei, eu vou. Como que eu faria isso? Primeiro, gratificando
além do que eles iriam ganhar, Uma gratificação. uma gratificação para os policiais que mais fizessem abordagem e apreensão. Isso iria estimular os policiais virem e abordarem mais. Se você tem um grande índice de abordagem, o vagabundo não vai querer estar transitando nem com droga, nem com arma. Porque esse seria o meu foco, droga e arma. E aí, o que eu iria entrar num acordo com o governador? Um bom comandante no 15º Batalhão. O que eu iria fazer, irmão? Com esses 400 policiais, eu botaria 250 durante o dia e 150 à noite. Né, que eu falei com ele, preciso de 200 viaturas. 200 não, seriam 100 carros e 50 motos. E aí eu iria ocupar os lugares, os corredores, os lugares centro, corredor, porque o PROEIS é mais ou menos para isso. E com isso, o que eu faria, meu amigo? Eu iria liberar o 15º Batalhão, como eu fiz quando eu levei o segurança presente. No centro de Caxias, você não vê tanta viatura do 15º. Então, quando o segurança presente entrou, eu liberei uma boa fração do 15º para poder estar atuando em outros lugares. Que hoje a maior dificuldade que a Polícia Militar tem é efetivo. Então, quando eu tenho um efetivo de, vamos botar, 200 homens por dia, 24 horas. Você imagina que hoje o efetivo 15º deve ser mais ou menos 800 e poucos policiais. Aí você tem de LTS, de férias e várias outras coisas, no fórum. Então, eles não estão diretamente na rua. E aí você fraciona várias escalas que tem. Por exemplo, se for 24/72, você precisa de 4 homens para cobrir, pelo menos, 4 equipes, vamos dizer assim, para cobrir cada escala. Questão das folgas. Então, e aí eu teria um efetivo maior. E aí, numa ação conjunta com o 15º, liberando, o que eu iria fazer? Eu iria liberar o 15º e aí nós íamos atuar nas comunidades que mais desse problema. E aí é fácil. Você ocupou, você traz um prejuízo grande. A ideia era ocupar direto, mas você não tem efetivo. Não adianta contar história. Sim, você vai suprimindo quanto mais... As pessoas falam, pô, mas vai oprimir e depois sai. Não é dizer que está fazendo acordo, não. É porque são muitas comunidades, você não tem efetivo suficiente. Não adianta contar história. Mas uma coisa é fato. Se eles sentirem dor, aí eles se empenam. Aí eles vão sentir a dificuldade que é. Então nós iríamos ocupar e fazer com que ele se retraísse. Hoje, o que o tráfico entendeu? Que a droga ele perde no meio do caminho, aí ele tem prejuízo. Mas quando ele avança, que esse é o maior problema hoje do Estado do Rio de Janeiro, Sim. Quando ele avança, ele cobra aluguel, ele cobra água, ele cobra luz. Vai fazendo esse monopólio todo dentro das comunidades. Que é de pessoal me ligando, péssima qualidade. E se você botar Sky, eles estão proibindo agora até que tem aquele que é proibido também, que é furto de TVs sinal, digitais, né? Aquelas TVs digitais. Até isso eles estão proibindo. Ou seja, eles estão monopolizando tudo. Você vê que eles estão entrando em contratos em prefeituras. Você vê o PCC estava tomando conta do transporte público. Então você vê que eles estão virando o quê? Empresários. Hoje, para você ter ideia, tem uns prédios lá no Pantanal, em Caxias, que são 2.500 prédios. Eles cobram R$150, dá 375 mil por mês. Pô, melhor que vender droga, cara. Vamos falar, estou falando de um ovinho. Então, nós iríamos entrar pesado em cima disso, asfixiando, e aí sim, e com isso nós iríamos fazer o quê? Nós iríamos gerar emprego e renda, porque quando você tem uma cidade mais segura, você automaticamente... O que o empresário quer hoje? Chegar num local e ter a sua empresa estabelecida com tranquilidade. Então, a gente ia dar incentivo fiscal, que era um acordo, era uma das conversas que eu tinha muito com o Celso. Então, nós íamos atrair empresas, nós íamos trazer segurança para o empresário e aí fazer o quê? Gerar emprego e renda, a nossa cidade ia voltar a crescer. Hoje, as empresas foram embora. Mas por quê? Porque não tem ações realmente como tem que ser feito. E o pior de tudo, um monte de político fazendo acordo com os traficantes para poder fazer campanha. Bandido, né? Fazendo os acordos com bandidos. Deputado,
dentro de tudo que o senhor falou, o senhor me deu um insight aqui de duas perguntas. A oposição bate muito em questão de armar a guarda municipal. Apesar do senhor ter falado que a lei de 13.675 de 2018 abrange a guarda municipal e a enquadra a guarda municipal como uma medida de segurança pública. Isso. Como o senhor vê a questão da oposição não querendo armar a guarda municipal? O que eu vejo é falta de vontade. Sabe o que eu já ouvi de muitos prefeitos? Pô, não quero trazer problema para mim, porque um cara pega, mata alguém, vai dar problema. Você não pode ter medo. Você tem que ter, na realidade, lógico, você tem que treinar a sua guarda, você tem que preparar a sua guarda. Você não pode ter medo, amigo. Foi o medo que gerou... O senhor acredita, então, que armando a guarda municipal a gente melhora consegue... muito. Não, consegue. Você não sana. É mais uma coisa que contribui para que você possa... Aquilo que eu falei. Essa questão da guarda armada, ela inibe um pouco mais a questão de roubo, de furto. Aí sim, você consegue inibir um pouco mais. Sim. Não adianta o tráfico, não. A guarda municipal com o tráfico é diferente. Agora, por exemplo, na guarda, o que eu iria fazer na guarda? Eu ia criar a companhia de cães na guarda de Duque de Caxias. Os cães, né? Para os cães farejadores, aqueles que vão farejar droga e arma. Então, quando a polícia fizesse incursão, a guarda poderia fazer essa função junto, entrando nas comunidades com o cachorro, porque, por exemplo, hoje mais da metade das drogas que foram apreendidas, né, foi através do BAC, do Batalhão de Cães. Sim. Então, na realidade, hoje, se usasse hoje um pouco mais esse batalhão tão importante, com certeza eles teriam prejuízo toda hora. Porque o que você tem que fazer? Você tem que dar prejuízo, você tem que quebrar eles. Porque hoje, por exemplo, você não ouve mais falar a questão de roubo a carro forte. Você ouve falar? Não. Você não ouve falar mais tanto a questão de sequestro. A não ser esse relâmpagozinho, falando aquele sequestro que era milhões, tem de pessoas ricas. Mesmo. Mas por quê? Porque, na realidade, eles estão numa zona de conforto. Eles entraram numa zona de conforto. Foi criada em 2019, através do ministro Fachin, a DPF 635, que criou o quê? Uma barreira. Qual o seu sentimento hoje? Pergunta que eu faço a você e a quem vai nos assistir. Você tem seu carro roubado. Aí você tem um rastreador. Você sabe onde seu carro está. Você sabe que a polícia não pode entrar hoje direto. E nem você. É de mãos atadas, deputado. Não, eu para entrar... E nem você. Dependendo de onde não dá para entrar. Não, eu não posso entrar. Nem a pessoa comum pode entrar. Eu não tenho carro, mas não entraria. Ontem, por exemplo, eu vi né, a gente falando, eu vi um deputado falando, poxa, tem igrejas que eu não posso ir mais. Porque o tráfico está lá. E como é que ele vai entrar? Ele fica receoso. Sim. Porque os caras perderam o medo. Perderam o medo. Eu vou te dar um exemplo como eles perderam o medo. Eu entrei na polícia em 2001. Eu me lembro uma vez, eu estava sozinho, com uma viatura muito parecida com o BOP. E aí eu escutava no rádio, meu irmão, recua, o BOP está chegando, recua, o BOP está chegando. O que nós vimos há pouco? Os vagabundos sustentando, falando, não vamos deixar eles descerem, não vamos deixar eles descerem, vamos matar eles. E mataram 2 policiais do BOP. Eu sou de uma polícia que quando matava um caveira, nós vimos tropa de elite. Meu irmão, era aquilo, é isso, esse é o exemplo. Esse é o exemplo. Veia, né, meu irmão, deputado? Caveira! Aí o que o cara teve que fazer? Tentou se esconder, mas os caras foram lá e pegaram. Nós temos a melhor polícia do mundo. Pega lá a escolta de ar, pega lá a SWAT, pega o que você quiser. Dá a estrutura que os nossos policiais militares têm, nossos policiais civis têm, e fala assim, vai. Sabe o que ele vai falar? É o quê? Suicídio? Que é a realidade. Agora, o que nós fizemos também no nosso mandato de deputado? A valorização do servidor. Meu mandato passado foi muito pautado na luta pelos policiais militares e bombeiros. Você tem uma pauta até que eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Deputado, eu venho de comunidade, venho de periferia também, e todo menino, quando se perguntasse no futuro o que queria ser um policial militar. Policial militar sempre foi uma referência, talvez pela vestimenta, talvez pela farda ou pela imposição, sempre foi um sonho do menino periférico querer ser um policial militar. Eu vou te fazer a pergunta, e hoje? Pois é. Então, eu quero perguntar ao senhor, justamente, e espero que o senhor me responda. Como o senhor vê hoje o que era tão o sonho do menino tem perdido um pouco disso? E como o senhor consegue enxergar também o senhor sendo militar, deputado, o senhor sendo militar, o descontentamento dos policiais militares concernente
a própria profissão em si, essa desvalorização que o senhor falou, essa falta de bonificações, como é que é uma via de mão dupla, talvez seja, os militares desmotivados, essa galera, juventude, esses meninos que teriam esse sonho hoje meio que se perdeu. Existe, que caminho a gente vai? Como o senhor consegue ver essa diferenciação? Existe, mais uma vez, é um sonho ou uma utopia? Vamos lá, vamos começar pela primeira, a questão da criança. Eu brinquei muito polícia e ladrão, mas eu sempre queria ser o policial. Todo mundo, eu não queria ser o vagabundo. Só que hoje, infelizmente, né, a mídia vende uma coisa muitas das vezes que não é realidade. Você viu ali, quando 3 pessoas morreram, qual foi o destaque que foi dado na Globo? PM faz incursão e 3 pessoas morrem. Parece que a PM que realmente provocou tudo aquilo ali. Não foi a PM, foi o sistema. Que na realidade impediu do PM entrar. Você viu o PM entrando com um fuzil em Copacabana dando tiro? Ali na orla? Não, porque a forma que os caras roubam é diferente. É grupo, são grupos, utilizam às vezes faca, não utilizam armas ali, porque sabem que vão ser presos. Mas estão de armas Agora, brancas. dentro da comunidade é diferente. Então, na realidade, essa inversão de valores está acontecendo. Mas aí, quando o garoto chega lá, ele vê o quê? Vê o traficante com carrão, vê o traficante com uma moto linda, vê o traficante com um cordãozão de ouro, vê o traficante com uma mulher bonitona. Então, esse cara passou a ser referência para ele. Não é mais aquele que combate realmente o tráfico. É o que ele vai ver ali. Eu sempre falo, é uma coisa muito complexa. Hoje os batalhões estão trabalhando o quê? Você vai dentro do 15º Batalhão, eles traz crianças para dentro dos quartéis, com projeto esportivo, para mostrar, para acender exatamente o que você falou. Trazendo, resgatando esse sonho, essa coisa de menino. Antigamente mesmo, todo mundo olhava, né, a Marinha com aquela farda branca, ou seja o Exército, ou seja a Aeronáutica Azul, ou a verde do Exército. Então aquilo trazia e chamava. Mas infelizmente dentro da comunidade hoje, o que os nossos jovens estão vendo são exatamente isso. É ostentação. E aí não adianta, nós somos ser humano, né? Eu sou cristão. E aí, conforme sempre meu pastor falava, meu irmão, não tente contra a carne, que você vai perder. Se você está vendo o mal, corra. Não tente enfrentá-lo. E hoje, infelizmente, as nossas crianças nossos jovens e crianças estão inseridos dentro de comunidade, onde realmente eles dominaram, vou bater mais uma vez, a questão da DPF 635. Mas agora a questão da violência, né? Agora o que nós precisamos fazer na realidade dentro das comunidades? Primeiro, foi o que eu falei, eu e o Celso sempre falamos, vamos entrar nas comunidades com políticas públicas. Vamos entrar o quê? Com a Fundec, levando o curso, capacitando os nossos jovens, levando uma educação digna, né? Porque o filho do trabalhador, eles falam que o filho do trabalhador vai ser doutor. Como? Com uma educação dessa? Com uma educação que aí está? Vai ter alguns que vão, mas serão raros. Então a gente precisa mudar esse conceito e levar a política pública para dentro e dominar esses territórios. Sim. Dominar com políticas públicas sérias. Aí você começa a mudar a história. Agora, com relação aos policiais, o que nós fizemos, na realidade? Meu mandato passado foi muito pautado nisso. Em uma cobrança de condições melhores para a polícia, de um salário melhor. Você nunca vai ter um servidor pronto a servir se ele estiver insatisfeito. Então, a primeira coisa chama-se salário. Hoje você precisa de dinheiro. E os nossos policiais tinham o 2º pior salário, policiais e bombeiros. E a Polícia Civil também, Polícia Penal, Degase. Tínhamos o 2º pior salário do Brasil, dos 27. Hoje, nós somos o 3º melhor salário, que é pouco. Para a realidade do policial hoje, que vive no Rio de Janeiro, é pouco. Então, nós precisamos de condições. Ontem, por exemplo, nós estávamos discutindo sobre a questão da escala do policial. A única polícia hoje, a única instituição que tem uma escala 24-48 é só a Polícia Militar. Os nossos policiais estão doentes. Você vê, tu olha, pum, o cara morreu do teu lado. Teu amigo está batendo papo, pum, o cara morreu. O psicológico desse cara. Mas cadê a valorização também desse cara? Cadê um tratamento para a família desse cara? Porque é uma realidade. Aquilo ontem foi até rebatido, né? Quando um deputado falou que muitas das vezes quem paga o preço é a família. Exatamente. Isso é natural em qualquer segmento. Aí teve até um outro deputado que falou, não tem nada a ver. Mas tem a ver sim.
Porque você, psicologicamente, você é um ser humano. Você é um herói de capa, sem capa. Você é um cara que sai, deixa quem você ama para proteger quem você não tem nenhum sentimento, vamos dizer assim. Tem um sentimento como irmão em Cristo, mas não um sentimento à altura como você tem por um filho, por um pai, por uma mãe. Ou seja, você sabe que você sai e você não sabe se você volta. Você não sabe como você vai deixar a sua família. Então essa é a realidade hoje. Então hoje eu falo sempre para as pessoas, a gente tem que valorizar esses caras têm que ser valorizados. Aí, infelizmente, você vê, vou te dar um exemplo aqui. Aí, os policiais lá em Ipanema, qual o maior problema em Ipanema? O maior problema de Ipanema é o quê? É a questão dos roubos dos jovens. Aí os policiais foram fazer abordagem. Era o filho de um cônsul. E aí que é filho do cônsul? Pode ser o filho do presidente da República. Agora, a única coisa que tem que ter é respeito. E você vê que em nenhum momento os policiais faltaram com respeito. Aí o cônsul, mulher do cônsul, sei lá o que é. Não, um absurdo, só porque ele é preto. Não é porque é preto. É porque, na realidade, ali, as pessoas, quem comete os ilícitos penais, o roubo, né, são exatamente o quê? São menores. São bandos, grupos que fazem isso. E eu presenciei uma vez isso. Eles vieram me roubar, só que se deram mal. Me olharam com cara de otário, né? Mas quando eles vieram, eu estava sozinho, eu falei, nem vem que vocês vão ficar aqui mesmo. Eles recuaram. Eu andei, estava mais ou menos 400 metros, ele pegou um senhor em Copacabana, pegou um senhor e bateu muito e roubou o senhor. E vai correr atrás para ver se consegue pegar aquele moleque? Pega. Não pega. Agora, pergunta que eu te faço. Os policiais estão desestimulados. Hoje o cara é pego com 762 e na audiência de custódia logo depois ele é solto, porque não houve troca de tiro. Aí ele não ameaça. Um cara com uma arma de guerra. Aí o policial vai perdendo o ânimo, falando, pô, cara, a gente está enxugando gelo. Nós estamos enxugando gelo. Nós estamos trabalhando, prendendo ao policial. Tem que depor na folga. Já tem uma escala surreal, conforme eu falei que nós estávamos brigando ontem. Para você ter ideia, um policial que trabalha 24, 48, um policial militar, que é o único que tem essa escala, ele trabalha 6 meses de um ano. Ele trabalha 1 ano e 6 meses a mais do que uma pessoa civil. Ou seja, 6 meses a mais. Essa desvalorização também. Fora, isso aí é só na escala dele normal. Fora que ele tira RAS, ele tira RAS compulsório, RAS voluntário. Ou seja, esse cara não tem vida. Esse cara não tem vida. Então, na realidade, hoje a gente está pautado muito na questão, graças a Deus, de uma valorização e vamos conseguir coisas que desde 2001 obrigava, que era uma escala decente, nós vamos conseguir agora. E agradeço até ao governador Cláudio Castro. Então, já que falamos do governador Cláudio Castro, onde você acha que está o erro no governo do Estado? Eu acho que o erro não está no governo do Estado. O erro está na governança, nos 3 entes. O erro está no governo federal. Aqui produz arma? Não. Aqui produz droga? Não. Na escala, não. Não. Quem é essa competência na Constituição? O governo federal. Se não tem as armas aqui, o Rio de Janeiro estaria do jeito que está? Então, eu acho que o erro está no governo federal. Inicia-se muito forte no governo federal. E tudo está lá. Vou te falar outra. Vamos lá. Acabei de falar para você aqui. Aí o cara está com 762. Aí o que acontece? Não, cara, esse cara não ameaça, não. Pode liberar ele. Se você for ver, a maioria dos roubos são pessoas que estavam presos, foram soltos e, infelizmente, voltaram a cometer o crime. E aí não tem leis, conforme até hoje o governador falou. Faz uma PEC que manda a gente legislar. Ah, meu irmão, eu vou brincar. Pô. Eu não tenho história. Então a gente precisa ter leis mais severas. Mostrar que o crime não compensa, mas o crime hoje está compensando. Você já deve ter ouvido falar, pô, irmão, roubar, fica lá 2, 3 anos preso, depois tá solto, tá rico, tá bom. Você já ouviu falar isso? Sempre, né? Então tá compensando. A gente tem que mostrar que não compensa. Mas, infelizmente, hoje é a realidade. É triste, vergonhoso. Eu que sou policial, como deputado, falar isso. Mas eu fui para Brasília debater sobre a segurança pública no Rio de Janeiro. Quando chegou lá, eu falei assim, não quero falar do Rio de Janeiro, não. Eu quero falar do Brasil. Sim, as grandes cidades, as grandes metrópoles. Né? Falta segurança pública. O seu estado hoje é o meu do passado. E o meu será o seu no futuro. E o meu vai ser pior ainda. Essa é a grande realidade. Então, na realidade, hoje você vê aqui, ó, Rondônia, Acre, Amapá,
Rio Grande do Norte, Bahia, Mato Grosso, assim vai. Comando Vermelho está lá. É uma lista sem fim. Comando Vermelho está lá. E aí a pergunta que eu faço para você, como é que... Aí eu falo, você me perguntou, como é que resolve isso? Primeiro, com a Polícia Federal, com o Exército, a Aeronáutica, a Marinha atuando. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que atuar firme nas fronteiras. Aí, a partir daí, sim, aí o Estado entra com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Penal, com o DEGASE. Aí atua. E o sistema carcerário hoje tem que mudar. Você tem que botar o preso para trabalhar, com força. O preso tem que se autossustentar, pô. Ele tem que estar lá dentro sustentando. Hoje, infelizmente, o cara mata um cidadão de bem, a mulher passa a trabalhar, paga imposto para sustentar esse vagabundo. Negativo. Esse cara tem que trabalhar. Tem que qualificar esse cara, tem que ocupar a mente dele. Você viu lá? A maioria dos dinheiros que está captando dentro da... O cara não tem nada que fazer, fica ali. Ó. Investimento que tem que ter. Agora, o que acontece hoje? Vou te dar um dado que você não sabe. Diga. Você sabe quanto hoje Brasília arrecada de impostos federais no Rio de Janeiro? Por ano. Vou falar o ano de 2023. 409 bilhões. Sabe quanto volta para a gente? 38,9 bilhões. Nós somos colônia. Colônia de exploração. Como o Brasil foi de Portugal. Essa é a grande realidade. Só sugam da gente. Aí você vê todos os presidentes, todos. Menos Brasília e mais Estado e município. Mas eu não vi na prática nenhum fazer isso. Isso é a realidade, pô. Não vi. Não vi, pô. Agora, deixa a polícia trabalhar. Melhor a polícia, deixa trabalhar. Muda as leis, manda investimento para cá financeiro. Você viu lá os presídios? Pô, não dá, cara. O governo do Estado... Aí eu vou falar para você. Pior. Aí a gente tem uma dívida de 180 bi com a União. Como é que é isso? Eu te mando 409 bi, tu me devolve 38, 39, vamos arredondar, e aí eu preciso de grana, pego contigo e devo 78. Aí cria um regime de recuperação fiscal, aonde impede concurso, onde impede uma série de coisas. Eu pergunto a você, alguém faz mágica? Aí recai tudo sobre o governador. Ah, não, mas é dever do Estado. Beleza, mas está lá na Constituição e está aqui nas leis, que também é da Federação, da União e dos municípios. E eles têm feito? Eles têm feito? Me dá uma guarda armada hoje no estado do Rio de Janeiro. Não tem. Não há. Nenhum prefeito torce para si essa responsabilidade. Porque os caras falam, não, peraí, pô, isso é complicado. Não, meu irmão, você tem que botar quem tem coragem, irmão. Uma coisa é fato. Quem tem coragem de ir para o front. O maior problema que nós temos hoje chama-se segurança pública. Agora, se você deixar a polícia trabalhar hoje, mas a polícia mata. Ô, meu irmão, tem jeito. Mas o tráfico também mata. Pô, mata muito mais. O tráfico hoje mata muito mais. Deputado, a gente está quase caminhando já para o fim aqui, mas eu queria falar sobre dois temas ainda com o senhor e acredito que dê tempo. Buscar um culpado pelo que a gente viu nas grandes mídias, no que aconteceu com o Penharol e na Avenida Brasil, eu acho que buscar um culpado fica meio muito vago. Mas o senhor acredita que medida... E tem um culpado para o que aconteceu? Vamos lá. Ou que medida tomar? Eu sou um político que eu gosto sempre, a gente fala na polícia, errar para mais. Sempre em excesso. O meu irmão é errar para mais. Então, na realidade, é uma coisa que é mais ou menos prevista. Né? Vamos dizer assim, conhecedor que quando vem argentino, quando vem os uruguaios e alguns outros estrangeiros, pessoas que vêm de fora, né, de outros países, que eles são complicados. Então, nós já sabemos que eles são complicados. Então, e de onde veio essa omissão? Então, para mim, vou ser sincero, sempre defendo, mas para mim foi um planejamento mal feito. Você tem que isso é uma coisa que acontece constantemente. Você tem que começar a escoltar. Entrou no Rio de Janeiro, você tem que botar uma escolta. Você pega lá, entrou pelo município, pelo 6º, 7º CPA, que é o Comando de Policiamento de Área. Meu irmão, já pega ali e vem. Ou melhor, tem o BPRV e o BPVE. Então, esses já deveriam estar ali.
E tem também o que é antigo, é o JEP agora, agora é o BEP, que é o batalhão especializado para isso. Meu irmão, se ele está especializado, ele começa a escolta, começa a ver e começa a botar exatamente uma regra para que informe se vier comboio. Eu não sei se existe, vou ser sincero, mas se vier, tem que entrar dessa forma. E aí, a partir daí, você vem escoltando. E aí você vai evitar tudo isso. Mas, infelizmente, isso aconteceu. Isso aconteceu quando eu sou tricolor, tiro onda, né? Que isso. Ainda há tempo do senhor trocar de time. E ainda há tempo do senhor... Então, o senhor está com 54 anos, é isso? 54. Dá para mudar. Até lá dá para a gente virar rubro-negro. Mas a pergunta que eu vou te fazer agora para a gente dar uma descontraída aqui. Qual foi o campeonato mais importante disputado ano passado? Não importa. Importa mesmo deputado sobre segurança pública. A gente está falando de segurança pública, entendeu? Qual foi o campeonato mais importante disputado esse ano? Recopa. Libertadores Recopa. E nós somos campeões. Estamos lá, já saímos da zona de rebaixamento, tá complicado, mas... Eu só não vou discordar do senhor porque o senhor está acompanhado, senão... Tô brincando. Mas eu não sou fanático, não. Eu sou o cara que torço. Se ganhar é legal, fico contente. Se perder também... O que eu fico feliz é que em torno do senhor tem pessoas coerentes, que tem times coerentes, que tem, entendeu? Que tem bons gostos. Toda então família, dá para o senhor mudar ainda. Eu posso falar que sou político. Ali. Eu sou político, eu posso falar muito isso, senão os flamenguistas vão votar em mim. Mas meus irmãos são todos flamenguistas. Só eu, dá para o senhor ainda cair sim, entendeu? Ainda dá. Mas você fez a pergunta aí... Sobre o culpado, existe o culpado? O município, o Estado, a União? O que se deu? Porque, deputado, a gente olhar para uma Avenida Brasil violenta daquela forma como aconteceu, com o time do Penharol, da forma como aconteceu, existe o culpado? Que omissão foi essa? Da onde a gente consegue ver? Eu sempre defendo, mas eu acho que ali, assim, a grosso modo, tá? Porque eu não sei como se deu a entrada desses ônibus, se foi informado, se não foi informado, para eu não ser leviano. Sim. Se informaram, erraram. O Estado errou. Se informaram, o Estado errou. Agora, nós temos hoje rodovias e mais rodovias. E aí os caras podem passar batido como um ônibus comum, até porque uma boa parte das rodovias são federais, e aí tem que se detectar essa situação, mas tem que se trabalhar sempre com a prevenção. Então, eu acho que se for informado, o Estado errou. Se não for informado, aí não tem como a gente buscar um culpado. Tá certo. A gente está já indo para o fim, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O senhor é um deputado de direita. Direita, conservador. Conservador. Eu vi, e as grandes mídias relatou, uma seguinte frase, entre várias frases do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, uma das frases ele disse que Bolsonaro não é normal. O senhor, como um deputado de direita, e repercutiu essa fala meio negativa, entre outras pessoas de direita, repudiaram até o presidente do PL. Como se houver essa fala do Valdemar? Assim, rapaz, na realidade é o seguinte, vamos lá. Quem olha o Marcelo fala também que eu não sou normal. Porque não tem nenhum político hoje bata de frente com o tráfico como eu bato. Mas não foi só essa fala de crítica ao Bolsonaro, ele teve outras frases também. Eu estou perguntando a questão de como o senhor enxerga essas críticas do próprio presidente do PL contra o Bolsonaro. O que eu vejo o Bolsonaro? O Bolsonaro é um cara, é um diamante que tem um grande valor, tá? Até pelo seu posicionamento, mas como todo ser humano, às vezes, pode cometer alguns erros. Pode cometer alguns erros. Isso é natural. Quem não erra? Como Jesus falou, atire a primeira pedra daquele que não tiver nenhum pecado. Então, às vezes, a sociedade tem muita mania de chegar e criticar. Então, na realidade, tem algumas coisas dele, por exemplo, eu sou bolsonarista, mas eu não concordo com 100% que o Bolsonaro fala. Porque 100% nem Deus, cara, consegue unanimidade. Infelizmente, nem Deus tem unanimidade. Dentro da igreja o pessoal está reclamando, está murmurando com Deus. Então, nem todo mundo vai gostar de todas as atitudes. Nem todas delas eu aprovo. Tem algumas que eu penso eu, que deveria ter assim uma forma mais sutil de se falar. Porque eu como policial, eu sempre parava as pessoas, fuzil na mão, bom dia, por favor, por gentileza, desembarque do carro. E às vezes tinha pessoas que retrucavam e eu era firme. Esquece. Firme, sempre fui firme no meu posicionamento. Então, aí tinha pessoas que não gostavam daquilo. Então, quer dizer, tanto é que eu vou te dar um exemplo. Quando eu entrei para a polícia, a psicóloga me perguntou, fale um defeito seu. Eu falei, Jesus. Aí eu falei para ela, eu sou muito calmo, sou muito tranquilo, eu sou um cara passivo, Lade.
Mas são qualidades, não são Para defeitos. você. Para minha ex-esposa era um defeito. E aí? Então Hã? ela que mandava na sua casa. Subjetivo. Ela que A mandava mulher na sua que manda casa. sempre, né? Sempre, né? A mulher manda sempre, não tem jeito. A gente não é nada sem mulher. Mas assim, então é uma coisa muito subjetiva. Então, quer dizer, a fala, ela é complexa, né? Eu acho que cada um tem uma visão. Aquilo que eu falei, não concordo 100%. Mas eu acho que é o seguinte, quando você está de um lado, você está de um lado, irmão. Mas não significa que você vai coitar tudo que você fala. Eu acabei de falar que sou governo. Eu sou governo, base do governo. Mas eu acabei de falar. Se houve a informação, errou. Se não houve, o cara entrou ali na surdina, não tem. Eu sou o certo. O que é o certo? É esse aqui? Esse aqui que eu acho que é o certo. Então eu sou, por exemplo, eu sou um cara muito diálogo, mas certas coisas eu não tenho diálogo. Se você, quando vereador, foi no plano municipal ideologia de gênero, meu irmão, fui radical. Eu não concordo que criança tem que falar de certos tipos de coisa. Aí as pessoas, ideologia de gênero. Pô, meu irmão, olha só, eu me lembro quando o vereador foi feita aquela cartilha anti-homofóbica. Anti-homofóbica de quê? Eu não tenho nenhum preconceito, irmão, não tenho nenhum preconceito. Uma vez eu falei pra minha filha, eu me considero negro. Pô, pai, pelo amor de Deus. Pô, eu falei, esse narigão vem da onde, irmão? Esse beição veio da onde, irmão? Fala pra mim. Essa é a grande realidade. Só que as pessoas são preconceituosas. Aí eu posso declarar que eu sou mulher, no meu conceito, respeito, mas no meu, aquilo que eu sigo, que é a Bíblia, homem é homem, mulher é mulher. Mas eu tenho respeito aos demais. Eu quero ser trans, eu quero ser homossexual, é um direito seu. Se Deus que é Deus, que tudo pode, naquilo que eu acredito, te deixa você ter livre-arbítrio, sou eu que vou falar o que você vai deixar de ser. Agora, eu vou falar dentro da Bíblia, daquilo que eu sigo, o norte que eu sigo, o que eu acho certo. Mas eu jamais vou te discriminar. Isso eu não vou fazer nunca. Mas eu, com certeza, o que acontece muitas das vezes, as pessoas falando, pego o que eu estou falando aqui, pego um cortezinho e bota lá, ele é preconceituoso. Sim. Isso é covardia que existe. E que acontece muito. É como você pegar a Bíblia e bota lá, maldito homem confia no homem. Quem é esse homem? É você próprio. O outro não é você. Porque quem vai decidir se você vai ou não acreditar no que o outro está falando é você. Aí pega, só aquilo ali, maldito homem confia no homem, então não confia mais em homem nenhum. Não é isso. Então, na realidade, você tem que ver, você tem que analisar. Tem gente que diz, o Marcelo é radical, caraca. Amigo, eu sou radical em muitos pontos, como esse. Como falo muito. E sou firme no que eu estou falando. Um cara que sustenta o 762, irmão, ele tem que ser abatido. Ele tem que ser abatido. Ele tem que ser abatido. O cara está com 762, um fuzil. Falando 762, que é o... Sim. Se ele tiver com um fuzil, ele tem que ser abatido. Sabe como é que tinha que ser, irmão? Posso falar? Tinha que pegar assim, botar o sniper, aí botava o cara lá, filmou, o do lado, filmou, legal, esse aqui mesmo, manda pra central, meu irmão, esse aqui mesmo, olha isso aqui, bum! Acabou, amigo! Tu acha que eles iam sustentar 762? Tu acha que eles iam sustentar? Iam! Eles iam fazer o que eles fazem hoje? Porque quem tá ficando refém é a sociedade. Essa é a grande realidade. Eu falei esses dias lá, quem está ficando refém é a sociedade. Mas estão fugindo até do tema que você falou, que a gente sempre volta nisso. Mas quem está refém hoje é a sociedade. Acorda, a sociedade... Qual é a câmera que eu estou falando? Acorda. É você que está ficando refém. Nós não temos que proteger esses caras, não. Se os caras estão indo por esse caminho, amigo, vamos falar aqui. Eu sou cristão. Quem foi Davi? Escolhido por quem para fazer o quê? Isso é fato. Aí querem o que hoje? Proteger o vagabundo. Não, coitadinho, ele é uma vítima da sociedade. E a sociedade está sendo vítima desses caras. A sociedade está sendo vítima dos traficantes, do 157. A sociedade está ficando. Hoje, eu tenho falado muito isso. Nós precisamos do judiciário ao nosso lado. Nós precisamos dos deputados federais e senadores do nosso estado e de outros estados endurecendo as leis. Nós precisamos do judiciário julgando, olhando a sociedade, não vagabundo. Vagabundo não tem que ter tanto direito, não. O direito dele tinha que ser de trabalhar, de tentar mudar a vida dele. Mas ali, de forma firme, trabalhando, guerreando, estudando, fazendo com que o cara tivesse uma poupança quando ele saísse, tivesse uma profissão. Que toda pessoa tem direito a se regenerar, a mudar de vida. Agora, não dá da forma como está sendo feito. Mas dá caminhos para essa pessoa mudar e não ser tão Hoje, quando você bota flexíveis. os caras na carceragem, ele sai de lá pior. Ele sai revoltado, ele sai de lá profissional
desculpa o termo, da sacanagem. Sim. Essa é a grande realidade. Que lá ele aprende, meu irmão, o cara às vezes entra lá por um 5-7, o roubo, sai de lá, meu irmão, com a cabeça no outro mundo. E sem perspectiva aqui fora. Nenhuma. Uma das coisas que eu ia fazer quando eu já vim candidato a prefeito, eu ia guardar uma quantidade de vagas dentro do acordo, ou melhor, da licitação, que fosse fazer com cada empresa, a gente ia deixar uma quantidade de vagas para mulheres vítimas de violência, para egressos. O cara sai da cadeia, a perspectiva que o cara tem. Quem quer dar emprego pro cara que saiu de cadeia? Sei lá. Tá marcado, na verdade. Tá marcado. É Então muito isso tem que louco. fazer. Agora, com relação à questão aí do Bolsonaro, irmão, eu sou bolsonarista, não concordo com 100% do que ele fala, mas sou de direita, sou conservador, luto, vou estar ajudando o máximo que eu puder o nosso presidente. Eu tenho um lado, é aquilo que eu falo, não sou um cara radical. Sou radical em alguns temas. Alguns temas sou radical. Se você falar de vagabundo... É só o 762, Se você... matou. Não. Me tô zoando. Mas uma coisa eu te falo, irmão. Se tivesse isso, eu queria ver quem queria estar lá. Porque aí você só faz isso. Abate, vai. A polícia... Rapaz, me fala aí qual lugar que a polícia não entra. Eu quero deixar só fazer uma colocação aqui, que acho que eu não cheguei a fazer. A polícia não recuou por falta de condições de adentrar, não. Isso é um erro grotesco quem pensa ou quem falou isso. A polícia recuou por uma única coisa. Porque nós aprendemos todo o nosso curso que o bem maior chama-se vida. E esses terroristas vagabundos estavam matando inocente. Então a polícia entendeu, opa, vamos recuar. Tanto é que não acionaram o BOP, não acionaram o choque, não acionaram o RECOM, não acionaram nada disso. Não acionaram. Por quê? Porque e aí é onde a população tem que acordar para essa situação. Que se continuar protegendo esses vagabundos, a esquerda, continuar protegendo, coitado é do trabalhador que sai de madrugada para trabalhar, levando marmita para deixar aquele ticket, aquela coisa para poder fazer a compra. Esse é o coitado. O vagabundo não é coitado não, amigo. Cada um escolhe o caminho que quer percorrer. Eu escolhi o meu. Eu falo por mim. Eu não respondo hoje pelos meus filhos, pô, que tem 21 e 24. Eu não respondo por eles, pô. A lei não me obriga a responder. Então, é uma coisa que tem que ser feita. É o quê? É a população começar a ajudar a polícia. Entra na minha rede social, pede o meu telefone. Fala, ó, em tal lugar tá lá o paiol, em tal lugar tá guardado droga, tá guardado arma. E que eu vou pegar e vou informar a polícia e vou cobrar a polícia para qual ação foi feita, como foi feito. E assim a gente consegue avançar. Com políticos sérios. Agora, tem que se buscar os políticos sérios. Porque uma coisa é fato. Apesar do meu nome ser Marcelo Dino, mas eu não consigo entrar em nenhuma comunidade sem apoio policial. Porque, na realidade, eu preciso de apoio policial. E nós vimos o ministro entrando numa comunidade sem segurança, sem nada. E todo mundo sabe como é que acontece isso. Tem que informar os caras. Quem manda lá são eles. Agora, quem manda, na realidade, é Deus. O nosso atual presidente entrou no Complexo do Alemão. Ah, sim. Entra. Agora eu vou te fazer um desafio. Agora eu vou te fazer um desafio. E vou dizer uma coisa aqui para você. Veja se eu fiz campanha dentro de alguma comunidade. E com muito respeito a muitas pessoas que moram lá. Muitas pessoas. Agora eu falei, pós-eleição, meu irmão, a gente ganha a eleição, nós vamos entrar com políticas públicas. Nós não vamos entrar para comprar voto. Nós estamos pedindo voto. E vamos voltar através de políticas públicas. Com saneamento, com educação, com infraestrutura, com condições, com saúde, que é uma coisa muito importante. É isso. Senhoras e senhores, esse é o Politizando com o nosso deputado aqui, Marcelo Dino. A gente vai caminhando já para o final, senão daqui a pouco o Bruno ele briga com a gente. Mas eu gostaria de fazer 3 perguntas para o senhor, e seja só um pouco sucintas, porque a gente está quase sem tempo nenhuma, só para a gente só fazer um bate-bola mesmo. Deputado, qual é a pior mentira que já contaram para o senhor? Pior mentira que contaram para mim? Deixa eu pensar aqui, cara. Rapaz, esse bate-bola aí você me pegou. A pior de todas? Pô, cara, assim, eu sou um político, eu sou muito do front, de trabalhar muito. Então deve ter várias mentiras que contaram pra você. E aí o que acontece? As pessoas, pode deixar, Marcelo, meu voto é seu. E aí quando você vai ver aquilo ali,
não acontece na íntegra, né? Porque eu falei, pô, eu vou explodir de voto. Eu vou ter voto como não sei o quê. Mas reflete hoje com a população me ligando desesperado porque ninguém atuando. E aí você vê, esses dias mesmo, um policial me ligou e falou, pô, Marcelo, o pessoal está fazendo manifestação aqui porque não tem luz. 5 dias sem luz, né? Que eu bato muito também na Enio, era Enio. E aí eu fui até lá, falei, eu estou aqui cobrando, quero saber qual é o resultado. Logo depois a gente conseguiu, mas você não viu um político lá e vários políticos na região. Então, na realidade, a gente fica triste, né, quando a população declara o voto, né, declara que não é obrigado a declarar, mas na realidade, quando chega nas urnas, não é aquilo que de fato não é a aconteceu. realidade de fato. E aí gera isso aqui. Mas a gente, como está no mandato e tem que responder, e estando no mandato, você tem que trabalhar para todos. Essa, para mim, foi a grande mentira que fizeram quando falaram que ia ter 100 mil votos. Tá certo. Deputado, e se o mundo acabasse hoje e Deus cessasse a voz de todo mundo e deixasse só sua voz como soberana, tipo num megafone, o que você diria para a humanidade? Tá aí, gente. Agora chegou a hora de você ver o que você fez do seu passado. Porque nós sabemos que quando Jesus voltar, uns vão e outros ficam. Então, na realidade, reflita muito as suas ações. Porque às vezes nós falamos de que eu sou honesto, mas o que é ser honesto? O que você tem feito realmente para você entrar no reino de Deus? É uma reflexão. E para o senhor, o que já deu a hora? De acabar com o tráfico. É segurança pública para cima. De mostrar... de usar o 762 e abater, né? De mostrar que é possível fazer, mas através de uma integração do governo federal, estadual e municipal, não deixando apenas com o governo do estado. Não, estamos aí, isso que está na Constituição é teu, mas aí cada um olhando cada lei e a Constituição vai ver na realidade que é o dever dos 3 entes. É isso. E que mensagem o senhor deixa sobre política para o nosso público aqui do Politizando? Vou falar olhando para a câmera ali. Por favor, bom para a gente fazer um corte legal. Eu vou falar só uma coisa para você, que eu já falei aqui. O que eu deixo para que você possa refletir com relação à política. A política é uma coisa muito importante, que vai reger a sua vida e a vida de quem você ama. Comece a pesquisar, comece a ver, pesquise em quem você vai votar, como você pesquisa o seu pedreiro, a sua manicure, a sua cabeleireira. Você jamais vai em qualquer pessoa para entregar uma coisa que você pode recuperar. Se tirar muito bife, né, muito cutícula, você vai ficar machucado, mas daqui a pouco sana. Se você cortar o cabelo e ficar ruim, o cabelo cresce. Se você contratar um pedreiro que fizer um embolso ruim, você pode tirar e colocar. Mas hoje, quando nós falamos de política, nós estamos falando de vida. Nós estamos falando da saúde, que hoje é precária. Você não vê hoje uma saúde básica funcionando plenamente, trabalhando com prevenção. Você não vê hoje uma educação de forma digna para o filho do trabalhador. Você não tem hoje segurança digna para você e sua família sair, para o que seja, para ver um jogo ou para ir para mandar seu filho para a escola, você manda preocupado. Você não tem infraestrutura em muitos lugares. Então, a reflexão que eu deixo hoje, para que você possa analisar e pensar, você que vai nos assistir. Pense em quem você ama, pense em você, pense em quem você ama, mas não ficando revoltado e votando à abstenção, ou aquelas pessoas que vendem o voto. Você que é formador de opinião, você que realmente é uma pessoa esclarecida, que sabe a importância que tem a política, busque isso, e sem radicalismo. Porque eu sempre falo, tudo que é demais é ruim. Amor demais vira ódio. Água demais mata afogado. Então, você tem que ter um equilíbrio para que você possa trazer o melhor. E o mais, que Deus possa abençoar cada pessoa. E o que eu desejo do meu coração é chuva de bênção na sua vida e na vida da sua família. É isso, Marcelo Gino. Quero agradecer Obrigado, o senhor Jonas, por ter aceitado o nosso convite. Politizando isso aqui, ó. E faça o seguinte, gente, não esqueça de fazer isso não. Ó, manda para as pessoas. Boa. Isso é importante, replique, porque em todos os segmentos tem bons e ruins, conforme acho que eu já falei aqui. Tem padres bons, tem padres ruins, tem pastores bons, pastores ruins, médicos bons, médicos ruins. E assim, e só para finalizar aqui, eu tenho um filho que vai se formar agora em médico. E a gente sempre tem que passar alguma coisa. E uma coisa que eu pedi ao meu filho, né, até quando eu falei,
esses dias dando depoimento, né? Como eu nem falar muito. E o meu filho tem uma doença rara. E o meu filho foi diagnosticado no hospital público. Então hoje eu falei para ele, você está passando de paciente para médico. Faça com amor, faça com carinho. E é assim que a gente tem que ensinar aos nossos filhos. O respeito ao próximo. Né? Porque hoje eu estou deputado. Qualquer lugar que eu chegar, eu pegar minha carteira, caraca, é o deputado. Esse cara, graças a Deus, sou um cara que as pessoas gostam. Apesar desse jeito durão aqui, mas eu sou uma pessoa muito tranquila, sou uma pessoa muito boa, graças a Deus, sou um cara muito querido. Então eu sei que vai ser um tratamento diferente, mas eu não vou ser deputado o resto da minha vida. Então eu tenho que criar um sistema diferenciado, que eu mesmo posso ser refém. E as pessoas às vezes, eu tenho um plano de saúde. Legal, show, tem plano de saúde, mas se você sofrer um acidente, tu vai para onde? Hospital público. Meus filhos não são deputados. Minha mãe, eu sou o único político hoje da família. Então, na realidade, a gente tem que trabalhar para um futuro num contexto geral, olhando sempre a coletividade, não o individualismo. É isso. Deputado, eu quero te agradecer, tá, por ter aceitado o nosso Eu que convite. agradeço. Deus, de fato, te abençoe, que supra todas as suas Amém. necessidades e que o Senhor continue fazendo esse trabalho e que, de fato, a gente possa ver a segurança pública com os outros olhos e, quem sabe, e não seja uma utopia e sim um sonho da gente viver bem na nossa cidade tão maravilhosa como a gente escolheu para viver. Gente, começa a difundir esse vídeo, manda para 1, para 2, para Pi 3,14, chama todo mundo para cá. Eu quero te ensinar a gostar de política, tomara que não seja um sonho ou uma utopia, mas vem para cá, manda esse vídeo para todo mundo. Eu quero te agradecer, tá bom? Até o próximo Politizando.